a mais uma edição do Ponto de Encontro. Março e abril são meses que os brasileiros precisam se acertar com a Receita Federal. São os meses da declaração do Imposto de Renda, que esse ano vai até 29 de abril. Até agora, mais de 700 mil brasileiros já enviaram as suas declarações, mas muita gente ainda está no processo de preparar a declaração desse ano. Hoje, o Ponto de Encontro tira todas as dúvidas a respeito do Imposto de Renda. E para falar com a gente, estão no estúdio a Lilian Risse Guise, ela é delegada regional do CRC, o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. E também o professor Celso Lucas Cotrim. Ele é professor da Faculdade de Ciências Contábeis aqui da PUC e coordenador acadêmico dos cursos de pós-graduação em contabilidade do CEA aqui da PUC Campinas. Lilian, professor Celso, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos só conferir uma reportagem com as principais mudanças com relação à declaração deste ano. Acompanhe só. Começou há 2 semanas o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda e, ainda assim, muita gente tem dúvidas sobre as mudanças impostas pela Receita Federal. Entre as principais novidades para 2016 está a obrigatoriedade de informar o CPF dos dependentes a partir dos 14 anos de idade. A antiga regra exigia apenas para maiores de 16. Neste ano, o contribuinte só precisa informar o CPF do cônjuge na ficha de inscrição. A Receita vai cruzar os dados automaticamente. Para enviar, é necessário apertar apenas um botão, o Entregar Declaração. Nele, o sistema verifica se há pendências, faz a gravação e transmite os dados de uma só vez. Quem também precisa ficar atento às mudanças são os médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos e advogados que atuam como autônomos. Eles vão precisar informar o CPF dos pacientes ou clientes, além dos valores recebidos pelos serviços prestados. A dentista Silvia, que costuma fazer a declaração apenas nos últimos dias, não vai precisar se preocupar. Com a ajuda do contador, ela se preparou com antecedência para as mudanças. O importante é que você tenha essa informação, porque até o ano passado, como que era? A gente somava o valor que tinha de todos os recibos, né? E declarava o valor total que eu recebi. Agora esse ano não, agora esse ano a gente vai ter que declarar paciente por paciente o nome e o CPF. Eu já sabendo, fiz essa mudança anotando no canhoto do talão de recibos o número do CPF. Mas, além disso, a dentista também alerta os pacientes que devem guardar as notas fiscais por pelo menos 5 anos. Estou orientando todos eles que guardem, né? Apesar da gente também ter essa anotação, ter tudo isso registrado, é bom que eles guardem também, né? Porque com certeza, se houver uma necessidade, se a Receita tiver precisando dessa informação, eles têm que ter o recibo, comprovando que realmente foi eu que dei. Lilian, a gente viu aí na reportagem algumas das mudanças com relação à declaração desse ano, né? Essas alterações com relação ao CPF, por que elas foram adotadas esse ano? Agradeço muito o convite de estar aqui, essa oportunidade. Mas a inclusão do CPF do menor de 14 anos é para evitar algumas informações médicas, despesas médicas, que estavam indevidamente entrando para deduzir do imposto. Então, a obrigatoriedade de ter o CPF também obriga a instituição médica ou o próprio médico a emitir o recibo ou a nota fiscal no número do CPF do dependente. Então, independente quem vai pagar a despesa, se é o pai ou se é a mãe, ele tem que indicar que o pagamento está sendo feito para um beneficiário, que é o filho. E Lilian, esse ano, no início das emissões das declarações, a Receita Federal emitiu uma nova versão do programa que é utilizado para fazer a declaração do imposto de renda e também transmitir para o banco de dados da Receita. As pessoas que já fizeram no início, que já declararam e transmitiram a declaração do R 2016, elas vão precisar fazer alguma correção? Para quem que serve essa nova atualização que foi disponibilizada? Para quem já entregou a declaração antes da nova versão, não há necessidade de fazer nada. Agora, quem estava com a declaração preparada, mas sem ser transmitida, vai precisar baixar a nova versão
que é a 1.1 que saiu no início do mês de março. Então, essas pessoas vão ter que atualizar a versão para poder transmitir a declaração a partir dessa data. Tá certo. E, professor Celso, o que acontece com as pessoas que não declararem o imposto de renda? Por esquecimento ou por não saber que elas são obrigadas a fazer essa declaração, que tipo de medidas elas ficam sujeitas? Ok. Bom, inicialmente, bom dia, não é? Agradeço aí o convite para estar participando do ponto de encontro, né? E com relação às penalidades relativas à não entrega da declaração, o contribuinte, se estiver obrigado, tá sujeito a multa de 1% ao mês, ou fração, sobre o total do imposto que for devido, né? Sendo o valor da multa, no mínimo, R$ 165,74. Então, essa é a penalidade inicial aí que tem, não é, para o contribuinte que estava obrigado e não apresentou a declaração de imposto de renda, não é? Fora outras consequências que pode haver, não é, aí na vida civil dele, quando ele precisar apresentar essa declaração para algum órgão, não é, com algum tipo de objetivo do contribuinte. E algumas pessoas, ela, mesmo não atingindo aquele valor mínimo que é obrigatório para fazer a declaração do imposto de renda, mensalmente ela vê aquele desconto na folha de pagamento dela que é relacionado ao imposto de renda. Essas pessoas, elas têm que fazer necessariamente a declaração de imposto de renda para conseguir restituir esse valor? Primeiro requisito aí com relação à obrigatoriedade de entrega, né, é ter rendimento tributável no ano acima de R$ 28.123,91. Né? O que pode acontecer é o seguinte: se o contribuinte, né, teve um rendimento inferior a esse valor, mesmo tendo retenção de imposto de renda, ele não está obrigado à entrega da declaração, né? Só que se ele não entregar, ele não vai ver esse valor restituído para ele, tá? Então, quer dizer, ele não está obrigado. Se teve isso dentre outros fatores, não é, que fazem com que a pessoa tenha ou não que entregar a declaração de imposto de renda, né? Mas se ele teve um rendimento inferior a esse e teve retenção, para que ele tenha o valor de volta, a restituição, ele precisa entregar a declaração, embora não esteja obrigado, né? Com relação assim, à declaração de imposto de renda, só também complementando alguma coisa com relação ao ponto inicial, o que a gente sugere, não é? Inclusive na sala de aula para os alunos, tem aqui o ciclo de orientação de imposto de renda, não é? É que já a partir de determinado momento, a pessoa mesmo não estando obrigada, apresente a declaração de imposto de renda. Ah, mas não tenho bem, tenho lá um rendimento, mas não tem problema, não é? Já vai formando e controlando ali o seu patrimônio, não é? Porque a declaração fica complicado a gente fazer um ano, no outro ano não está obrigado, não entrega, então acaba perdendo o controle ali patrimonial da pessoa. Então o ideal seria que todos entregassem, tá? Até para que, precisando aí por algum motivo, eles tenham ali controle do patrimônio deles. Certo. E Lilian, falando agora a respeito dos métodos, né, de fazer a declaração do imposto de renda. A gente sabe que muita gente demora bastante tempo para juntar os documentos e fazer essa declaração. Muita gente acha um pesadelo esse período do ano, justamente porque tem que fazer a declaração do IR. Uma das primeiras dúvidas que se surge é a questão da declaração simplificada e a completa. Como que o contribuinte ele tem que fazer essa escolha? Na verdade, não existe um modelo de declaração simplificado e um modelo de declaração completa, né? O que existe é o desconto simplificado, tá? Quer dizer, tanto que o ideal é que a pessoa sempre faça a declaração iniciando, colocando ali na declaração todas as informações necessárias, não é? Informação de dependente, não é? Despesas médicas, enfim, despesas, gastos aí com educação que são dedutíveis, enfim, faça uma declaração como se fosse, não é, entregar no modelo completo. Automaticamente o sistema, software lá do programa gerador da declaração, no canto inferior esquerdo, apresenta lá qual que é o valor do imposto pelos descontos legais e pelo desconto simplificado. Então ali o contribuinte já vai monitorando, né, qual que é a melhor opção dele, né? Desconto faz pelas deduções legais, né, ou pelo desconto simplificado. Aí tem um limite, né?
quer dizer, o desconto simplificado está limitado a R$ 16.754, não é? Então aí a pessoa tem que fazer uma análise e verificar qual que realmente é a melhor forma aí não é, de apurar lá o seu tributo, tá? Com relação à declaração em conjunto, tá? As pessoas, quer dizer, os cônjuges, não é? Pais, filhos, eles têm essa opção de fazer a declaração em conjunto, né? Isso não tem problema. O problema qual que é? Sendo os filhos, não é, o cônjuge, dependente do titular da declaração, ele vai ter ali um abatimento a título de dependente, por dependente R$ 2.275,08, não é? Pode abater as despesas de educação, enfim, despesas médicas do dependente, e isso pode resultar em valor de imposto menor, consequente, valor a restituir maior, né? Só que aí tem um detalhe, que às vezes os contribuintes acabam esquecendo, né? Que caso os dependentes tenham auferido rendimento aí ao longo do ano calendário, né? Esses rendimentos, eles devem ser declarados como também sendo tributados, né? Então acaba somando o rendimento do titular da declaração e dos dependentes, o que pode acabar gerando o imposto, e normalmente é o que acaba acontecendo, imposto maior, não é? Ou faz com que o contribuinte tenha ali uma restituição de imposto de renda menor. Então precisa ser muito bem avaliado para poder tomar a decisão, né? Se faz em conjunto, se faz separado. Às vezes separado pode ser muito mais vantajoso do que fazer em conjunto. E se por acaso esquecer de colocar o rendimento do dependente, obrigatoriamente ele cai na malha fina. Porque a fonte pagadora do dependente já informou na DIF que houve recebimento. Mesmo que seja R$ 1.000, mesmo que seja básico, mínimo, ele informa. E Lília, você falou aí da malha fina, né? Muitas pessoas, depois do prazo de entrega, acabam realmente caindo na malha fina por algum erro, enfim, na declaração. Como que o contribuinte ele deve agir nesses casos? O que ele precisa fazer? Hoje nós temos certificados digitais. Se por acaso o contribuinte tem esse certificado digital, ele consegue visualizar a declaração, o procedimento, o processo, o status que está a declaração dele. Caso ele não tenha o certificado digital, ele pode fazer um código de acesso dentro de um aplicativo na Receita Federal, que é o ECAC, e aí ele coloca algumas informações e tem um código de acesso que tem validade por 2 anos. Quando ele insere esse código de acesso, as informações, ele também acessa o processamento da declaração. E aí, se ela está em processamento, ela está ainda em análise. Ou se já há alguma divergência, o contribuinte já tenta resolver a divergência ali naquele momento, ou retificando a declaração. Às vezes é um dado incorreto da conta bancária, ele nem precisa retificar, só acerta por ali mesmo. Se há uma pendência de fonte pagadora, imposto, e ele retifica a declaração. Agora, se a pendência dele for, que hoje tem acontecido muito com contribuintes, valor de despesas médicas elevados, obrigatoriamente a declaração dele fica retida na base do imposto da Receita Federal. E ele só vai conseguir resolver a partir do ano subsequente. Então, é aí que ele pode agendar um horário na Receita Federal e levar os documentos para comprovar as despesas que ele incluiu na declaração dele. Então, mas antes disso, ele tem a chance de verificar se essas despesas estão corretas ou não. Professor, uma das dúvidas muito comuns também das pessoas nesse período do ano é com relação àquelas doações que podem ser abatidas do imposto de renda para algumas instituições. Como que isso funciona, professor? Porque não são todas que podem ser incluídas na declaração do imposto de renda do contribuinte. Como que é feito isso? Ok. Quer dizer, primeiro, não é que não são todas as doações. Às vezes o contribuinte acha que todas as contribuições feitas, doações, não é, feitas aí a organismos sociais, são dedutíveis no imposto de renda. Não são todas, tá? Quer dizer, essa doação, ela tem que estar atrelada, quer dizer, ela tem que estar atrelada, aí a professora Lília, a delegada do CRC pode fazer lá melhor, não é? Mas tem que estar atrelada a um fundo municipal.
tá? E o ideal é que essas doações sejam feitas aí durante o ano calendário anterior. Ou seja, Até no ano de 2015. no ano de 2015, não é? Porque aí tem uma dedução maior, tá? Uma dedução maior. Não impede que a pessoa faça até o último dia de entrega da declaração, só que aí uma dedução menor. Né? Esses percentuais variam, né? Variam, mas um pouquinho, antecipando um pouquinho, essas entidades sem fins lucrativos, obrigatoriamente elas têm que estar vinculadas ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Então, cada município tem o seu fundo e as entidades são vinculadas a essa. A destinação, que esse é o nome correto que você faz, tem que ser diretamente ao Fundo Municipal. Então, tem que procurar na sua cidade qual o CNPJ, e aí a destinação, ela vai ser direta e é essa que pode ser dedutível. Se ela for feita dentro do ano calendário, até o dia 30 de dezembro, você pode abater 6% do imposto. Tá? Agora, a Receita Federal disponibilizou que os contribuintes se aproveitem dessa doação na hora da entrega da declaração. E aí o percentual diminui para 4%. Então, ao invés de ele pagar todo o tributo, todo o imposto devido diretamente para a Receita Federal, uma parte dele ele destina ao Fundo Municipal. Ele desembolsa o mesmo valor, mas são destinações diferentes. Uma vai para a Receita Federal e a outra vai para o Fundo Municipal. E o que eu acho interessante a gente citar aqui, que é o nosso papel social, da divulgação e da aplicação, até para os profissionais contábeis, da aplicação desse benefício, né, de fazer a destinação às entidades sem fins lucrativos, que está estabelecida dentro do município. E aí também uma outra informação complementar, não necessariamente essa destinação pode diminuir o imposto a pagar, mas ela pode aumentar a restituição a receber. Então, ali, quando você termina a declaração, o total do imposto, vamos supor que é dentro do exercício, isso para a pessoa se planejar agora já a partir de 2016. Se é dentro do exercício, ela pode receber uma restituição maior, até 6% do valor do imposto devido. E se for até a entrega da declaração até o dia 29 de abril, aí esse percentual cai a 4%. Tá certo. E, professor Celso, uma outra dúvida comum também são com relação aos bens das pessoas com relação ao ano de 2015. Por exemplo, pessoas que trocaram de carro, compraram um imóvel ou fizeram alguma reforma. Como que elas têm que declarar isso no imposto de renda? Realmente essa é uma grande dúvida aí dos contribuintes e que normalmente gera muitos erros no preenchimento da declaração, né? Até porque, quer dizer, se a pessoa adquiriu durante o ano de 2015, não é, bens, veículos, não é, imóveis, fizeram lá melhorias lá no imóvel, benfeitorias, tá? Quer dizer, esses bens todos, eles precisam ser declarados na declaração de bens lá do imposto de renda, pelo valor nominal, pelo valor de custo, né? Então, a grande dúvida qual que é? Muita gente tem lá um imóvel, não é, adquirido há algum tempo atrás, tá, que custou X, né? Só que o valor de mercado hoje é 3 vezes aquele X. Qual o valor que deve ser declarado? O X, o custo de aquisição, né? O valor do imóvel, aí no caso, ele só deve ser aumentado por benfeitorias, né? Por reformas que são feitas lá naquele imóvel, por exemplo, né? Até para poder o contribuinte, quando dá venda desse imóvel, apurar o eventual ganho de capital que ele vai ter, não é, que tem lá a incidência do imposto de renda. Uhum. E Lilian, com relação a aposentadorias, algumas pessoas têm aposentadorias privadas, uma aposentadoria complementar. Como que isso deve ser declarado no imposto de renda? Todo pagamento que ela efetuou durante o exercício, ela pode ser deduzido do imposto, quando ela faz uma aplicação em PGBL, que esse PGBL só vai ser, a aposentadoria complementar só vai ser aproveitada caso ela entregue a declaração no modelo completo, tá?
Para o modelo com desconto simplificado, como o Celso falou, seria o VGBL. Então, nessa questão, ele não tem a possibilidade de dedução no imposto. Agora, o pagamento, tudo que se pagou durante o ano para a Previdência Complementar, ela pode ser deduzida no imposto. E Lilian, com relação, a gente já está quase chegando ao final do nosso programa, mas com relação à restituição do imposto de renda, as pessoas que felizmente têm algum dinheiro, né, para restituir, como que funciona esse pagamento? Existe uma ordem de prioridades e também com relação à entrega da declaração, sim, né? Sim, o primeiro lote sempre é destinado aos maiores de 70 anos, né, que tem alguma deficiência também pode ser no primeiro lote. A partir de agosto, que começam a ser recebidas as restituições de acordo com a data de entrega. Então, quanto antes se entregar, mais cedo vai vir a restituição. E aí, nesse caso também, é uma questão de planejamento, porque se você, o dinheiro, a restituição, ele fica sendo acrescido de juros, ele está sendo valorizado. Vamos supor que você tenha a intenção de ter um gasto extra lá por outubro, novembro. Então, se a sua declaração se prevê, você pode postergar a data da entrega e receber essa restituição naquele período. Lembrando que a retificação da declaração muda a data de entrega da restituição. Ou seja, se o contribuinte cair na malha fina, essa restituição talvez não ocorra em 2016, por exemplo. Isso pode acontecer em 2017. Geralmente até dezembro eles terminam todos os lotes. Só se tem alguma pendência mesmo, daí fica para o outro ano calendário. É importante também com relação a isso, né? Porque sempre tem essa questão, a restituição é bom receber antes, é bom receber depois, quer dizer, tem a questão de planejamento, como a Lilian colocou, não é? Porque se a pessoa, quer dizer, apesar que atualmente, não é, com a crise, todo mundo está precisando aí de dinheiro para quitar dívida e tudo mais. Então, quanto antes vier a restituição, melhor. Né? Mas se a pessoa não está precisando do dinheiro, né, se a intenção é deixar esse valor aplicado, por exemplo, tá, não tem mal nenhum em receber no último lote. Né? E nem eventual lote residual a partir do ano de 2017. Tá? Até porque essa restituição ela sofre aí juros, a taxa Selic, não é? Que não são aí uns juros baixos, até pela conjuntura atual aí de mercado, não é? A taxa Selic acaba sendo, essa restituição acaba sendo até um bom investimento, não é? Já que a pessoa vai receber essa restituição com taxa Selic mais 1% lá na data, no mês do recebimento da restituição. Tá? Então, não é assim, acaba sendo um bom negócio, isso se a pessoa não estiver precisando do dinheiro, não é para quitar alguma dívida, acaba sendo um bom negócio deixar para receber lá no final. E, professor, para a gente finalizar, a gente sabe que a PUC Campinas disponibiliza um serviço de auxílio para as pessoas que vão fazer a declaração do imposto de renda, inclusive o pessoal da Faculdade de Ciências Contábeis. Sim. Como que vai funcionar esse serviço esse ano aqui na universidade? Isso. Então, quer dizer, a intenção aí do que a gente chama de ciclo de orientação do imposto de renda, não é justamente colocar o aluno lá do curso de Ciências Contábeis nesse ambiente, não é? De prestação de serviço, de assessoria, de consultoria. Não é? Então, como que funciona esse nosso ciclo de orientação? Já está agendado para o dia 2 de abril um treinamento que vai acontecer, e aí é um treinamento exclusivo lá para os alunos do curso de Ciências Contábeis da PUC Campinas. Não é? Quem é que vai fazer o atendimento aos contribuintes? São esses alunos monitorados ali por professores. Não é? Então, dia 2 de abril vai acontecer o treinamento aqui nos laboratórios da PUC, tá? E nos 2 sábados seguintes, né, vai ser no dia 9 e no dia 16 de abril, vai acontecer aqui a recepção aos contribuintes para a gente estar ali orientando como fazer a declaração. Né? Os próprios contribuintes farão, vamos disponibilizar laboratórios, as máquinas, equipamentos, impressoras, enfim, já tudo preparado para receber os contribuintes que vão fazer as suas declarações sob orientação dos alunos e professores da Faculdade de Ciências Contábeis da PUC Campinas. E o que essas pessoas que vão usufruir desse serviço precisam trazer? Elas precisam trazer todos os documentos
para fazer a declaração do imposto de renda, mas são comprovantes? O que é recomendável que elas tragam junto com elas nessas datas, Sim. professor? O ideal aí é que a pessoa traga consigo, não é, a declaração de imposto de renda do ano anterior, de preferência, o arquivo magnético lá, o backup da declaração do ano anterior, num pendrive, não é, em alguma mídia aí removível, tá? Para a gente poder obter esses dados e também toda a documentação relacionada ao ano calendário de 2015. Né? Tais como dados de dependentes, aquisições de bens, não é? Veículos, imóveis, construções, os informes de rendimento que é fornecido lá pela pessoa jurídica a qual a pessoa está vinculada. Tá? Enfim, os informes de bancos que informam lá saldos no início do período, final do período, aplicações financeiras, rendimentos, enfim, despesas com instrução, tudo que tiver relação aí com a vida dela, não é? Relacionada à parte tributária, traga para que a gente possa aí fazer, né, e orientar o contribuinte na transmissão da declaração dele. Tá certo. Tá? Professor Celso e Lilian, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página do Facebook, nosso canal no YouTube e também no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau!